Fala galera que nos acompanham no YouTube, no canal Otacílio Júnior TV, estamos chegando com mais um boletim, com mais um informativo, o primeiro aí da temporada 2026. Para você que vai ver esse vídeo, já vou dizendo para você, né? Um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai estar nos acompanhando, mas nós estamos chegando hoje para falarmos da 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que já começou nesta sexta-feira, 2 de janeiro, segundo dia do ano, né? De 2026. E aproveitando o ensejo aqui, desejando, né, um feliz 2026 aí para todo mundo que acompanha a gente, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu sítio, na sua chácara, no seu automóvel, na sua fazenda, no seu estabelecimento comercial, aonde quer que você nos acompanhe. Obrigado pelo carinho, se inscreve no canal, vai dando like, vai espalhando aí o nosso som, como a gente fala, para todo o Brasil e para o mundo, né, através da internet. Nesta sexta-feira, então, começando, né, a 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior e com um número gigantesco de clubes, né, movimentando o cenário futebolístico aí das categorias de base do sub-20 ou sub-18, como alguns queiram, ou juniores, como outros falam, né? A copinha começando com 128 times, divididos aí em 32 grupos. Vão se classificar os 2 primeiros de cada grupo. E aí sim, a partir da segunda fase, como na Copa do Mundo, o sistema mata-mata, jogo único aí, para que nós possamos conhecer dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, a final da Copa São Paulo, sempre no dia 25 de manhã e coincidentemente no estádio do Pacaembu, né? O velho Pacaembu aí, que é o palco dos jogos, né, das finais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Um dado interessante, galera, esse ano alguns times meio desconhecidos aí, né, do cenário futebolístico. Nós temos o Meia-Noite, olha só, aqui em Angatuba tem um time que chama Meia Vida. Então é o Meia-Noite, é um time aí que tá representando aí o estado de São Paulo na Copinha. Temos o Real de Roraima, temos o Águia de Marabá, também o Águia já é um time conhecido lá no futebol do Pará, né? O Atlético de Minas, que é de São João del Rei, inclusive disputa a Série B, né, do Campeonato Brasileiro, o Centro Olímpico de São Paulo, o Guanabara City de Goiânia, olha que legal, o Maricá do Rio de Janeiro, o Naviraense, né, de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, o Quixadá do Ceará, o São Luís do Maranhão e o União Cacoalense de Rondônia. Então alguns nomes aí meio diferente aí, né, do cenário futebolístico que estão mandando, né, os seus representantes para a 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Lembrando que o maior campeão é o Corinthians, galera. É o Corinthians do nosso Cezinha, da produção. Inclusive, o primeiro campeão da Copinha em 69. O Corinthians foi bicampeão, na verdade, 69 e 70, quando foi disputada a primeira edição, né, da Copa São Paulo. Nós só não tivemos a Copinha em 87. Se eu não estiver enganado, foi por falta de recurso, por falta de repasse, alguma coisa do gênero aí que não rolou a Copa São Paulo em 87 e também em 2021. Pegando a minha cola aqui, também não tivemos a Copinha devido aí ao Covid, né? Acho que foi 2021 também nós não tivemos a edição. Então esse ano completa 56 anos, por isso que é a 56ª edição. O Corinthians é o maior campeão, com 11 títulos, seguidos aí do Fluminense, o Internacional, o São Paulo, que conquistaram 5 vezes esta competição. O último campeão foi o São Paulo, inclusive ganhando de virada do Corinthians, né, no Pacaembu ano passado, e o Palmeiras também, que era zoado pelas torcidas adversárias, que não tinha Mundial, não tinha Copinha. O Palmeiras acabou ganhando em 2023 e também em 2024. Então são algumas, né, das curiosidades da 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu vou dar uma passada rápida aqui nos grupos que estão espalhados aí por todo o nosso interior paulista. A região metropolitana de São Paulo também, nós temos algumas sedes, mas nós vamos passar aqui as sedes, os times, né? Os times que já venceram, a gente vai dando uma pincelada legal aqui nos grupos aí, né? Inclusive nessa primeira rodada. O grupo 1, gente, já tem bola rolando. É em Santa Fé do Sul, a belíssima Santa Fé. Tem o Santa Fé, o Atlético de Alagoinha, Chapecoense e Volta Redonda. São os 4 times que jogam o grupo 1. No grupo 2 está sendo disputado em Votuporanga. Daqui a pouquinho vou correr atrás da bola votuporanguense e o Galvez. O Galvez é do Acre. E teremos o Grêmio contra o Falco do Sergipe. São os outros 2 times aí, os 2 times que jogam, os 4 times, na verdade, que jogam hoje e que fazem parte do grupo 2. Os jogos vão acontecer em Votuporanga. Já no grupo 3, nós teremos aí o Tanabi, que estreia amanhã, dia 3, na sua casa, diante do Sobradinho, do Distrito Federal. Inclusive, o Tanabi foi o primeiro clube paulista que o Edilson Capetinha jogou. O Edilson veio com mais um grupo de baianos,
para fazer uma avaliação no Tanabi. E olha, por coincidência, o Eli Carlos, irmão do Silas, né, que jogou no São Paulo, hoje comentarista da ESPN, era diretor do Guarani e na oportunidade ele foi para ver um outro atleta do Tanabi já nos profissionais, e naquele dia o Edilson fez 5 gols jogando pelo Tanabi, Campeonato Paulista da 2ª Divisão, e no mesmo dia o Silas o Eli Carlos ficou encantado pelo futebol do Edilson e acabou contratando ele pro Guarani. Do Guarani ele foi pro Palmeiras e depois virou um fenômeno aí por onde passou o grande Edilson Capitinha, mas começou no Tanabi. Só aproveitei o gancho aqui porque a gente lembrou desse detalhe. Tanabi, Sobradinho, Goiás e América de Natal. Então esses são os times que fazem parte do grupo 3. No grupo 4 nós teremos o Mirassol. Os jogos não vão rolar em Mirassol, gente. Vai ser na cidade de Bálsamo, que é uma cidadezinha ali do lado de Mirassol, com seus 15, acho que talvez 20 mil habitantes, um pouco mais, um pouco menos. Então Bálsamo, que é a sede onde o Mirassol vai mandar os seus jogos, vai jogar contra o Forte, que é um time também do Nordeste, 16 e 15. Os jogos vão rolar amanhã. E Sport Linense. São os outros 2 times que completam o grupo 4. Grupo 5, Araçatuba. O time da casa é o mandante, vai jogar contra o Maricá do Rio, o jogo também amanhã à noite, gente, 19h15, lá em Araçatuba, não sei se é no Ademar de Barros, onde o Araçatuba mandava os seus jogos, e teremos Atlético Paranaense Oeste que era de Itápolis e hoje manda os seus jogos em Barueri. São os times que fazem parte do grupo 5. No grupo 6, nós teremos o Grêmio, sede em Presidente Prudente. O gramado do Grêmio Prudente agora todo trocado, se eu não me engano o sistema de iluminação também foi melhorado lá, porque o Grêmio Prudente acho que vai jogar, se eu não estiver enganado, a Série A3 ou a Série A2 do futebol paulista, que começa aí também nesse final, aliás é na Série A2 que vai jogar, o Grêmio subiu da Série A3 para a Série A2. Vai jogar contra o Carajás e depois completando o jogo de fundo às 19h30 amanhã, horário de Brasília, tem Ceará e Olímpia. São os times aí que englobam o grupo 6. No grupo 7, nós teremos o Clube Atlético Assisense, jogando esta noite, gente, lá no Tonicão, em Assis. Estádio que eu tive o prazer de narrar um gol de pênalti do craque Neto, com a seleção brasileira de Master, onde o Master do Brasil ganhou do combinado de Assis por 1-0 e o gol foi do craque Neto de pênalti. Na verdade, acho que foi 2-1, o craque Neto fez um gol de pênalti. Então o Assisense jogará contra o Naviraense e depois, na sequência, às 21h, nós teremos o Atlético Mineiro medindo forças diante do Guarani, que já ganhou a Copa São Paulo em 94, inclusive revelando o Luizão, que foi um dos grandes destaques do Bugre naquela ocasião. O grupo 8, os jogos vão acontecer em Jaú. É o jogo do Timão. Corinthians vai jogar amanhã, então, às 14h45, diante do Trindade, de Goiás. Lá onde tem, né, a igreja do Pai Eterno, né, na cidade de Trindade, o Trindade que disputa o campeonato goiano, é um dos representantes aí da elite, né, do futebol goiano e que tem uma base muito forte. Vai jogar contra o Corinthians, os jogos vão ser em Jaú, no estádio Zezinho Magalhães. O jogo de fundo, o 15, que é o mandante, o time da casa, deve ter um grande público, a torcida do 15 é fanática. Vai medir forças diante do Luverdense, do Mato Grosso. Também clube que já esteve aí até na Série B, né, do Campeonato Brasileiro, fazendo parte do Grupo 8. Grupo 9 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na cidade de São José do Rio Preto, na quentíssima Rio Preto. Os jogos rolam também neste sábado, às 8h45 da manhã, o América recepcionará o CSA de Alagoas. E depois, na sequência, às 11h, nós teremos o Bahia medindo forças diante da Inter de Limeira. Então, 2 paulistas aí enfrentando 2 camisas de peso, né? O América recepcionando o CSA e o Bahia contra a Internacional de Limeira. Aí nós vamos ter o Comercial de Ribeirão, grupo 10 aí, vai jogar contra o Atlético Piauiense, a sede em Ribeirão Preto, e ainda compõe esse grupo o América de Minas e o Noroeste de Bauru. Os jogos vão rolar amanhã, então, também à noite, né? Um jogo às 18 e outro acho que às 20h15. No grupo 3, em Brodowski, nós teremos aí o Brodowski, o time da casa, diante do Tunaluso, às 13h amanhã. E às 15h15 nós teremos Santa Cruz e Botafogo. O Santa Cruz de Pernambuco, que um dia revelou o Rivaldo para o futebol. Inclusive o Rivaldo fez acho que um golaço, um gol do meio de campo na copinha, né, pelo Santa Cruz. Vai jogar contra o Botafogo de Ribeirão. O grupo 12 é em Cravinhos, também próximo ali a Ribeirão. Tem um time chamado I9 Futebol Clube. Deve ser time de empresários lá de Ribeirão Preto. Vai jogar contra o Guanabara City de Goiás. Jogo às
às 17h15. E depois, às 19h30, nós teremos o Vasco medindo forças diante do Velo Clube Rio Clarense. Grupo 13 vai ser na cidade de Franca. A Francana também medindo forças contra o Patos, e o jogo de fundo teremos Cruzeiro e o Barra do Rio de Janeiro. Esses são os times que englobam aí o grupo 13. Galera, são 32 grupos, por isso que eu tô olhando aqui a minha cola, né? Pra gente poder tá dando uma passada legal aqui. Grupo 14 é em Patrocínio Paulista, o meia-noite, já jogou hoje, hein? É o primeiro jogo aí, empatou em 0-0 com o Esportivo Real de Roraima. E o Coritiba contra a Ponte ganhou do Coritiba de 4-2. Foram esses dois jogos, já aconteceram hoje de manhã na cidade de Patrocínio Paulista. É uma das cidades que é sede também e é do Grupo 14. Grupo 15, os jogos vão rolar em Araraquara. Teremos Ferroviária e Quixadá às 14 horas de amanhã. Aliás, dia 4, domingo, né? A Ferrinha joga em casa. E depois teremos Cuiabá e América de Rio Preto. Jogo às 16h15. Grupo 16, jogos rolam também no dia 4, no domingão, em São Carlos. Teremos o Grêmio São Carlense às 17h15, recebendo União Cacoalense de Cacoal. E o Santos, que vai estrear então no domingo, né, às 19h30, contra o Real Brasília. É a estreia dos meninos da Vila aí na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Grupo 16, fazem parte do Grupo 16, o Alvinegro Praiano. Grupo 17, nós teremos, os jogos vão acontecer em Cosmópolis, também no dia 4, Cosmópolis e São Luís. E depois, na sequência, nós teremos o Figueirense contra o Red Bull Bragantino. Um jogo às 13 e outro jogo às 15 horas e 15 minutos. Esses times fazem parte do Grupo 17. Grupo 18 tem Tietê, galera. Olha que legal. A Tietê, que é uma cidade que não está tão longe da nossa querida Angatuba aqui, é sede também no campo do Comercial, belo de um estádio. O Comercial vai jogar contra o Canaã Esporte Clube, domingo, à 13h. Deve lotar lá o estádio do Comercial. E o jogo de fundo é o Criciúma, jogando diante do 15 de Piracicaba. São os times que englobam aí o Grupo 18. Grupo 19, em Sorocaba. Temos o Real Soccer, deve ser time de empresários também, jogando contra o Independente do Amapá. Esse jogo também é no domingo, às 8h45 da manhã. E na sequência, às 11 horas, nós teremos o São Paulo medindo forças contra a equipe do Maruinense, de Sergipe. É uma equipe lá do interior de Sergipe, que está mandando os seus representantes para a Copinha e vão encarar o campeão, né? O São Paulo, da última edição aí, nessa 56ª abertura. São esses times que englobam, então, o Grupo 19. Grupo 20 vai acontecer os jogos na cidade de Paulínia. Teremos Paulínia e Operário Ferroviário de Ponta Grossa, também amanhã às 13h, e depois às 3h15 ou 15h15, como você preferir, tem Vila Nova contra a Portuguesa. Grupo 21, jogos vão acontecer em Guaratinguetá. Teremos Guaratinguetá e o Nacional de Manaus, também amanhã, 13h, e às 15h15, Juventude de Caxias e São José. São os times que fazem parte aí do Grupo 21. Grupo 22, teremos aí o Taubaté contra o Estrela Março. Olha que nome, rapaz, lá da Bahia. O jogo também acontece amanhã, às 8h45 da manhã, lá em Taubaté. Depois teremos Botafogo e o Águia de Marabá às 11 da manhã. São os times que englobam o Grupo 22, aliás. Grupo 23, jogos vão rolar em Mogi das Cruzes. Teremos o Fortaleza contra o Centro Olímpico à 13h, e na sequência, às 15h45, União de Mogi e o Confiança da Paraíba. São os times que fazem parte do Grupo 23. Grupo 24, em Itacoaquecetuba, próximo à Grande São Paulo. O Itacoaquecetuba estreia na sua casa, Grupo 24, à 13h, diante do Juventude do Maranhão. E depois, na sequência, às 15h15, tem Náutico e Novo Horizontino. São os times do Grupo 24. Grupo 25, jogos vão rolar em Santana de Parnaíba, próximo à capital paulista ali. Tem o time do Esfera, que eu acho que é o time com o Edmilson, pentacampeão. Se eu não estiver enganado, ele era um dos acionistas desse time. Vai jogar contra o Brasiliense às 19h15, e o jogo de fundo, o Fluminense recepcionando o Água Santa de Diadema. Esses times fazem parte do Grupo 26. E depois nós teremos Grupo 25, na verdade, né? Aí o Grupo 26, em Budas Artes. Em Budas Artes é a cidade sede, referência a futebol clube contra o Ivinhema. Jogo também à 13h, e às 15h15 na sequência, Real de Roraima versus o Ituano. Grupo 27, Arena Barueri será a sede. Teremos o Remo versus o Batalhão de Tocantins. Olha o nome do time, gente. Batalhão lá de Tocantins, 5h15 da tarde. Os jogos vão acontecer na segunda-feira, dia 5 de janeiro. E o Palmeiras vai medir forças contra o Monte Roraima. De Roraima também na segunda-feira,
às 19h30. Grupo 28, Flamengo de Guarulhos, sede em Guarulhos, diante do RIB. É um time também de empresários, se eu não me engano, um clube também do Nordeste aí. Vitória da Bahia e Capivariano completam esse grupo aí, jogos, um jogo às 13 e outro jogo às 15h15, são os times do grupo 28. O grupo 29, sede em Osasco. O Audax Osasco vai recepcionar o Quixadá. Também esse jogo vai rolar no sábado, né, às 7h15 da noite, fechando aí Atlético. Deve ser o Atlético Paranaense aqui, gente. Não é Atlético Mineiro, não. O Atlético Mineiro acho que tá no grupo do Vasco. Contra o União Rondonópolis. E o grupo 30, o Ibrachina, recepcionando a Ferroviária. Eu acho que o Ibrachina, se eu não me engano, é ali em Porto Feliz, aonde o Desportivo Brasil mandava, acho que seus jogos, se eu não estiver enganado, que é um time lá dos coreanos, né, que compraram o CT do Desportivo Brasil. Esse jogo é às 1h também de amanhã. Aliás, no domingo, dia 4, né? E na sequência nós teremos Bangu e Santo André. Grupo 31, 31º grupo da Copinha. Os jogos vão rolar na Rua Javari. Teremos Juventus e Cascavel, 1h. E depois o Retrô de Pernambuco contra o São Bento de Sorocaba. Boa sorte ao Azulão aí, né? Na estreia da Copinha, amanhã, 3h15. Na Javari sempre os jogos acontecem durante o dia, porque lá não tem refletores, galera. Então o Juventus ele não consegue mandar os seus jogos à noite. E o 32º grupo é o Nacional, lá na Comendador de Souza, ali na Barra Funda, em São Paulo, vai jogar contra o CSE. CSE é um time, acho que de Sergipe, se eu não estiver enganado, 12h45. E depois às 15 horas tem aí o Internacional, né, de Porto Alegre contra a Portuguesa Santista. Já frisamos aqui os 2 anos que não houveram a Copinha, né, 87 e 2001. Esse ano teremos 255 partidas. Outra curiosidade interessante, gente. Já tivemos o Lucas Moura do São Paulo, destaque em 2010, juntamente com o Casemiro, né, da seleção, que brilha no futebol da Europa. Tivemos também o Marquinhos do PSG, campeão pelo Corinthians em 2012, Guilherme Arana, que brilha hoje no Atlético, também despontou na Copinha em 2015, o Hendrick do Palmeiras em 2022, do Palmeiras, aliás, Marcelinho Carioca, Djalminha, Júnior Baiano, Paulo Nunes com o Flamengo de 90, quando eles ganharam do Juventus na final, Rogério Ceni em 93, né, apareceu aí despontando pelo São Paulo, Denner na Portuguesa, né, no início dos anos 90 também, juntamente com o Simval. Então a Copinha revelou muita gente, Kaká no São Paulo, muitos jogadores apareceram no cenário futebolístico, foram descobertos através da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Só dando mais uma olhada aqui se eu não pulei nenhum grupo, mas acredito que não, nós passamos aqui os 32 grupos da Copinha. Então boa sorte a todos os times e é claro, todos os jogos, né, existem olheiros que estão olhando aí essas peças raras desses times, né, é uma legião, é praticamente um vestibular aí pra meninada de 18, 19 anos, 17 anos, que sonham em se tornar atletas profissionais. E é uma oportunidade, uma vitrine, a maioria dos jogos com TV, a maioria dos jogos transmitido também nas grandes emissoras de rádios, a imprensa toda divulgando, sites, blogs, jornais e os olheiros de todo o Brasil ligado aí nos 4 cantos, né, do estado de São Paulo, onde são sedes da Copinha. Então em algumas sedes, sempre, todas as sedes, sempre tem 1, 2 ou 3 olheiros olhando algum jogador. E aquele jogador que tem realmente que se destacar, principalmente dos times menores, é a oportunidade, é o prato de comida para ele de repente poder fazer um contrato com um clube aqui de São Paulo, do eixo Rio, São Paulo, Minas, né, Paraná, onde nós temos os estaduais já começando nesta primeira quinzena do mês de janeiro. Campeonato Paulista já chegando, Campeonato Paranaense, Campeonato Catarinense, Campeonato Mineiro, todos os estaduais já começando aí, né, neste mês de janeiro. Então nós, nesse nosso boletim, nós procuramos dar um destaque legal aí na 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a maior vitrine da categoria de base, e esse ano com 128 clubes, 32 sedes e, é claro, são grupos de 4, avançam à próxima fase o campeão e o vice de cada grupo, e aí sim na segunda fase começa o mata-mata e a final vai ser realizada dia 25 de janeiro, provavelmente no estádio do Pacaembu, e de manhã também, que é feriado, né, na capital paulista, e sempre os jogos acontecem no dia do aniversário de São Paulo. Para você que esteve com a gente, para você que nos acompanhou e nos acompanha, vai espalhando o nosso som aí para todo o Brasil, se inscreve no canal Otacílio Júnior TV, divulgue aí pra galera,
pro grupo da família, pra galera da pelada do final de semana, pro grupo de corintiano, de palmeirense, de São Paulino, santista, gremista, cruzeirense, atleticano e assim por diante. Ajude o crescimento do nosso canal. Além dos boletins, das informações, a gente vai ter muitas transmissões aí nessa temporada de 2026. Mais uma vez, um feliz ano novo a todos vocês, obrigado pelo carinho, um beijo no coração. A gente volta aí com mais um boletim aí, com mais uma edição ainda nesse finalzinho de semana, início aí da próxima semana. Tem muito conteúdo pra você. Só estamos chegando. Fiquem todos com Deus, um abraço, até a próxima. Fui!